esse lance de inteligência artificial. Você trabalha bastante com isso, né? Primeiro, o que você acha como que chama? Da singularidade. A singularity não tem nada a ver com isso, não. Depois você explica. Não, mas assim, o que eu acho da singularidade? Assim, se a gente for... Explica aí pro pessoal o que é a singularidade, para quem não tem várias tá maneiras ligado. da gente entender isso, mas tem uma maneira que eu acho que é a mais legal, que diz o seguinte: a gente consegue fazer previsões até uma certa data na evolução da tecnologia. Vai chegar um momento que as coisas vão estar tão avançadas, por exemplo, você vai ter inteligência artificial, computador quântico e robôs de uma maneira tão avançada que a gente não consegue mais prever, porque eles vão evoluir a própria tecnologia sozinho, e aí não dá mais para você prever o que vai ser esse mundo, né? Daí nasce, inclusive, umas teorias malucas, tipo a do Elon Musk, de falar, cara, será que a gente já não vive num Matrix? Ele Porque, fala assim, isso, né? Porque se a tecnologia vai evoluir nesta velocidade, será que ela já não evoluiu? E a gente nem percebeu, né? E a gente agora já virou os... Exato, os ratinhos de os laboratório. ratinhos de laboratório do aí. Matrix. Então, né? Então, quando a gente fala de singularidade, é isso. É um momento onde a tecnologia ela vai estar tão evoluída que isso causa uma ruptura, e é uma ruptura que a gente nem consegue descrever, de tão absurda que ela é. Quando a gente olha para a inteligência artificial hoje, é difícil dizer quanto tempo isso demora. Os caras que mais falam sobre isso falam de 2045, que está perto. Tá perto pra caramba. Né? Pô, para quem tem filho, Porra. eu talvez não chegue lá, mas puta, minha filha Mas vai eles chegar. falam o quê? O que eles falam? Eles falam 2045 que é o quê? 2045 É a singularidade? que é a singularidade. Caramba! Então é muito perto. Aí você fala, tá bom, eles erraram. Erraram em quanto? Em 15 anos? Minha filha vai ver isso. Né? Então, isso assusta um pouco. Agora, quando a gente olha para a inteligência artificial hoje, primeiro que ela não é nada inteligente. Né? Essa palavra ela é muito ruim para descrever a tecnologia. E tem muita gente, Sérgio, que acredita que a inteligência artificial como ela é hoje, os métodos, né, o processo, o que a gente tem nela, não é suficiente para a gente avançar para uma inteligência artificial forte. Entendi. Forte você diria que é o quê? Porque eles têm várias nomenclaturas, Sim. mas eles dividem hoje em fraca e forte, ou sei lá, narrow, né, que é estreita, para generalista, né, que seria o que a gente chama de uma inteligência artificial consciente e tudo, né? Então, muito desses caras, que são caras, se pegar os maiores caras do mundo, eles falam, olha, o que a gente tem hoje, do jeito que está, a gente vai precisar criar algo novo para conseguir chegar nisso. Isso eles a dizem simples por quê? evolução não vai... Porque essa fraca ou mais estreita, ela precisa muito da interferência humana, né? Porque digamos, o que acontece é o seguinte, se a gente for olhar o que é a inteligência artificial hoje, ela não é que nem uma programação tradicional, que é muito feita em if this then that, ou seja, se acontecer isso, faça aquilo. Se o Sérgio apertou esse botão, faça isso. Se ele escreveu um nome aqui, busque ali. Ou seja, sempre se faça isso, faça aquilo. A inteligência artificial não é isso. Mas o que eles dizem é que hoje, com toda a complexidade que ela tem, na verdade, ela se assemelha muito a uma maneira de automatizar esse if, do, then, that. No final, ela acaba se auto-treinando para criar um conjunto muito grande de senões para poder chegar a conclusões que acabam sendo baseadas em regras. Né? Então, por exemplo, isso aí é excelente, cara. Porque, por exemplo, na minha área, se não fosse isso, cara, acabou. Entendeu? Porque, por exemplo, eu tô lá, eu trabalho com petróleo. Eu preciso achar o petróleo. Sim. O petróleo ele tem um sinalzinho lá característico dele. Eu tenho dezenas de teras de dados. Eu não vou analisar aquilo. Então, o que eu falo para a máquina? Eu falo, procura para mim esse sinal que é igual. Aí ela fica lá, semanas lá vasculhando e, beleza, mas aí eu tive que interferir. Eu que programei as redes, né? Sim. Convolucional, para isso treinado, é perfeito, cara. Porque o que acontece? Você pode colocar uma quantidade de dados muito grande, e não é só grande no sentido de volume, mas também diversa. Sim. Porque hoje o que acontece? Na verdade, o bom dela é para ser diversa. Porque assim, eu não entendo nada de petróleo, mas de repente você está analisando, sei lá, vou analisar, sei lá, a temperatura ou a quantidade de um elemento tal. É isso aí. A hora que você cruza todos esses parâmetros, é um negócio que para você calcular é maluco, né? Isso. Então, a inteligência ela consegue achar padrões. O exemplo que eu dou para a galera quando eu dou aula é o seguinte, cara. Inverta
Aí, ó, pega um papel aí agora, você que está assistindo. Existe um negócio chamado inversão de matriz. É uma continha simples, cara. Faça uma 3x3, você vai ver quantas horas você vai demorar. Pois é. A gente mexe com matriz de 100 milhões por 100 milhões. Então, se não é inteligência artificial, ela... Cara, mas isso aí... Eu tenho uma frase minha, hein, que eu vou patentear essa frase. Boa. Minha frase é a seguinte: tudo tem o spin-off do mal. Tudo tem. Tudo tem. Porque, cara, você vai falar que inteligência artificial não é bom? É bom pra caramba. Pra isso, pra tudo, né? Pra tudo, né? Por exemplo, até coisa de fazer busca. Existe por causa da inteligência artificial. Não, muito que a gente usa hoje já tem. Tudo, né? Basicamente é tudo, né? Porque Sim. os caras reconhecem um padrão em você e aí jogam que você... Aí começa, né? Aí começa. Mas você acha bom, por exemplo, antes da gente voltar naquilo lá, que um Google da vida, ele saiba que você, o Cavallini, você gosta de camiseta preta, de tênis da Jordan, de comer pizza e tal, porque aí ele já vai jogando tudo pra você? Ou você queria ter uma... Porque isso aí meio que acaba com a nossa liberdade até de escolha, né, cara? Tem uma questão que é importante dizer, que é o seguinte: a maior parte das pessoas, elas acham que não tem problema. Porque ela fala assim, ó, eu não cometo nenhum crime, eu não traio minha mulher, eu não faço nada errado, então tá tudo bem esses caras saberem da minha vida, né? Mas não é bem assim, porque a questão de privacidade, ela tem a ver com liberdade. Né? Você tem a ver com governos que vão controlar cidadão, você tem a ver com, de repente, o seu plano de saúde te negar o plano porque ela sabe que você está comprando um remédio de pressão alta e porque você não está indo na academia e por causa disso, por causa daquilo. Tem a ver com que você comprar um produto e ele te vende esse produto mais caro porque ele sabe que você pode pagar ou porque você já está muito interessado nesse produto, pesquisando ele há muito tempo. Então, quando você começa a olhar que tem muito a ver com isso, você fala assim, não é tão simples assim. Não é porque eu não devo que eu não devo temer também, né? Agora, esse não é um assunto novo, tá? Eu fiz um dos meus livros, eu escrevi sobre isso, e esse livro foi publicado há 15 anos atrás. E o que eu disse foi o seguinte: o conceito de privacidade muda. Porque antigamente era ter o direito de permanecer anônimo. Hoje você não tem esse direito. Tudo que você faz está sendo traqueado. Se você morar numa caverna, tua mãe vai tirar foto sua e postar. Então não tem o que fazer. Então, o que você olha, o que você clica, quanto tempo você olhou, quanto tempo você clicou, tudo está sendo tagueado ali e está sendo guardado. Então, o que é a privacidade? Privacidade é o teu controle de saber quem está capturando, o que está capturando, com quem está distribuindo, para que está fazendo, e você poder permitir isso ou não. Então, isso é uma coisa que a gente está caminhando para isso, com as leis agora no Brasil, na Europa, né? Onde começa a dar responsabilidade para as pessoas. Que é a lei de proteção de dados, é isso, né? Lei de proteção de dados, você tem lá na Europa, você tem no Brasil, então você começa a dar responsabilidade para as empresas. É por isso que a gente fala assim, dado é o novo petróleo, mas tem uma analogia que o Silvio Meira faz que é muito boa, fala assim, não é o novo petróleo, é o novo urânio. Você pode usar para o bem, se você não guardar direitinho, vai te dar dor de cabeça. Tem spin-off do mal, cara. Tem spin-off. E isso é uma coisa... Eu comecei até com o Álvaro, vem aí semana que vem, vou até falar com ele de novo. Nós conversamos lá no Flow sobre isso, cara. Porque, assim, são poucas as pessoas que têm essa consciência. Sim. Né? Tipo assim, eu tô clicando nisso aqui, eu sei, cara. Cliquei, eu me ferrei, entendeu? Eu sei que o cara pegou, fez, não sei o que e tal. Mas tem gente que não tem isso, cara. A pessoa clica numa boa e tal. E aí, de repente, ela começa a ser jogada pra ela aquelas coisas, né? E ela estranha pra caramba, né? Ela acha que estamos escutando. Ela fala, caramba, como que ele sabia que eu queria... Eu já ouvi gente falar assim, como que ele sabia que eu queria exatamente isso? Eu falei, pronto, cara, tá ferrado. Entendeu? Tá ferrado, porque... Cara, isso aí não é ser meio rato de laboratório? É um pouco. É total, não é? É um pouco. Isso é complicado pra caramba, cara. Isso é um negócio assim que cara, não sei. O que você acha do... É que enquanto eles estão te mostrando uma propaganda que é mais apropriada pra você, tá tudo bem. Porque você vê um benefício nisso. E não tem um problema nisso. Agora, quando você tá, por exemplo, na rede e eles começam só a mostrar coisa pra você e você entende que tudo que você tá lendo, na verdade, alguém tá escolhendo, que é um robô, aí começa a complicar, entendeu? Uma coisa é o banner que você está vendo, alguém escolheu. Outra coisa é
o que seus amigos postaram, o que você está lendo, quais as notícias. A hora que você entende que tudo que você está consumindo, inclusive opinião, está sendo filtrado por alguém, aí é complicado. Né? Aí dá medo, aí dá raiva. Tu fala, pô, como assim? É a algoritmização da vida, né, cara? E aí você se sente um ratinho de laboratório, né? Você é guiado pelo algoritmo, não tem como, Cara, né? Tem testes, o Facebook tem testes que eles fizeram de vamos ver se consegue mudar o humor das pessoas, só mostrando coisa de um jeito, coisa de outro. E muda. Muda, né? Muda. Eles fizeram testes, inclusive, de assim, vamos pegar um público aqui e vamos incentivar esses caras aí a votar e esses caras não. Porque lá nos Estados Unidos, por exemplo, não é obrigatório. E os caras descobriram que eles conseguem interferir nisso. Então, olha só, eles não precisam nem interferir se você vai votar no A ou no B. Eles Só sabem quem você vai votar. Né? E eles falam, não, vamos pegar essa galera aqui do azul, do vermelho e vamos incentivar a mais voto ou menos voto. Entendi. Pronto, já muda a eleição. Muda. Num país como o Brasil e Estados Unidos, que a eleição é sempre muito justa, você não precisa mudar muito. Exato. É uma mínima interferência, o cara já consegue, né? E eles conseguem, porque tem muita gente que é... Agora eu vou ao contrário. O pessoal me chama de cético com o negócio de vida e tal. Agora eu vou falar ao contrário. Tem muita gente que é cética com relação a isso, né? Fala, jamais, cara. Eu jamais vou ser influenciado. Que isso? Você acha que eu vou ser... E não tem como, né, cara? Não tem. Porque eu acho que os caras, eles estudam muito mais neurociência Sim. do que tecnologia. Você Sim. não acha? Sim. Esses grupos, eles têm muito mais psicólogo, terapeuta, neurocientista, economista, do que programador. Porque você tem que saber como que o cérebro funciona, né? O que o cérebro precisa. E mais do que isso, Sérgio, quando você tem um algoritmo que não tem moral e ética, mas que você instrui ele a fazer algo, isso é muito complicado. Porque você fala, olha, eu quero que as pessoas fiquem mais tempo, ou eu quero que as pessoas interajam mais. E aí o que acontece? O ser humano, ele não é um ser perfeito. Então, quando você tem ódio, quando você tem coisa, as pessoas tendem a interagir mais. Né? Então, o próprio algoritmo, ele acaba entendendo quais os posts, quais os conteúdos que vão dar esse resultado e vai mostrar para você. Não porque ele é malvado, ou porque ele quer gerar o ódio, ou porque ele quer gerar a intriga, mas é o que dá certo. É o que funciona. Então, este é o problema de você não ter um controle que, de alguma maneira, faça essas coisas se equilibrarem, entendeu? Exatamente. E aí, se você começa a pensar em tudo isso, você começa a dar um pouco de razão para Elon Musk, né, cara? De achar que a gente já tá... Que a gente já tá no Matrix? Que a gente já tá na Matrix, cara. Mas entendeu? ele acha mesmo, né? Que a gente tá no Matrix mesmo, né? Não, ele não tá fazendo uma metáfora. Não, ele acha... Não, mas é porque você começa a pensar, a ver, a viver... Você começa a ter sua vida guiada por isso, né? Porque tem muita gente que tem a vida guiada por isso, né? E pode ser que tenham pessoas que estejam mais, como fala assim, mergulhadas na Matrix do que outras, entendeu? Isso pode ter. Então tem pessoa que está lá no fundo, lá que a vida dela é aquilo, que se não for alguém ou o algoritmo guiando a vida dela, ela fica até meio perdida, cara. Não, mas nesse ponto, quando você faz uma metáfora, aí dá pra gente dizer que tá na Matrix, porque você tem muita gente que já é guiada pelo robozinho. Mas aqui eu acho que ele acredita que a gente tá na Matrix mesmo, né? Tá mergulhado mesmo, né? E a sua previsão é qual para isso? Para singularidade? Para singularidade. Sérgio, eu não sei. E isso é uma coisa que não faz muito sentido a gente prever. Entendi. Porque o que a gente precisa fazer? Não é descobrir se isso vai ser em 45 ou 55, daqui 10 anos, daqui 20 anos. O que a gente precisa é trabalhar para minimizar os problemas e para ajudar a levar a tecnologia para o bem. E você tem grupos distintos olhando para isso. Você pega, por exemplo, um Yuval Noah Harari, que é um pensador hoje muito reconhecido, todo mundo adora o cara. Os livros dele, tudo. Ele pega muito em cima do lado negativo da coisa. Né? Ele dá aquele exemplo, por exemplo, ele é gay, ele fala assim, pô, eu sou gay. Se a gente deixar, por exemplo, que alguns países identifiquem todos os gays do país, você pode ter um massacre, porque você tem países onde os gays são assassinados. Né? Então, esse é um exemplo muito negativo da tecnologia sendo usada para o mal. Então, por que ele faz isso? É uma provocação para que a gente entenda, cara, a gente precisa trabalhar
para mitigar esses problemas. Do outro lado, você tem, por exemplo, uma Singularity que fala assim, é o contrário. Fala assim, cara, como é que a gente faz para usar a tecnologia para mudar para o bem a vida de 1 bilhão de pessoas? Porque se você resolver a vida de 1 bilhão de pessoas, você vai virar um bilionário. Né? Então, como é que a gente usa para o bem? Então, a gente precisa das duas coisas. Como é que a gente faz isso? Né? Por isso que eu acho que é mais relevante do que a gente ficar... Vai ter singularidade, não vai, quando não é assim. Vai ter, né? Vai ter, acabou, né? Isso aí já tem que ter como Porque, né? Qual que é o princípio por trás disso? A tecnologia ela evolui muito rápido. Nós estamos vendo hoje que essa evolução, ela chega numa hora que ela vai causar rupturas que são muito, muito malucas.